E se eu te dissesse que talvez você não esteja mais num relacionamento, mas sim dentro de um costume? Tem gente que se acostuma até com a ausência, com o silêncio, com o peso de engolir o que sente todo dia para não perder o pouco que ainda tem. Mas hoje eu vou te fazer 5 perguntas. 5 perguntas que talvez você nunca tenha tido coragem de encarar. E se a sua resposta for sim para todas elas, então você está com a pessoa certa. Mas se a resposta for não, talvez você só esteja com alguém por medo de ficar só. Esse vídeo não vai te dar respostas prontas, mas vai te obrigar a parar de se enganar. A primeira pergunta é simples, mas ela vai te mostrar o quanto você está enxergando ou romantizando esse relacionamento. Se alguém dissesse que você é igual ao seu parceiro, você se sentiria elogiada? Pensa com calma. Ser comparada com essa pessoa seria um orgulho ou um incômodo? Você sorriria e diria: é mesmo, a gente se parece? Ou sentiria um peso no peito, tipo, tomara que não? Porque a verdade é, a gente sempre se molda, um pouco. Seja por convivência, por influência ou por carência. Mas se você está se parecendo com alguém que te faz se sentir menor, que mente, que manipula, que esconde, que te silencia, então, o problema não é mais ele, é o quanto você deixou isso virar espelho. Tem gente que não percebe que está se apagando aos poucos porque chama isso de amor, mas amor de verdade não apaga ninguém. Você consegue admirar o caráter dessa pessoa? Você enxerga nela os valores que você gostaria de ver em você mesma? Ou você só está tentando não enxergar demais para não ter que decidir nada? Às vezes a gente idealiza tanto que acaba se traindo para manter o roteiro de felicidade que inventou. Mas isso não é parceria, isso é medo fantasiado de amor. Se a resposta foi sim com o coração tranquilo, você está no caminho certo. Mas se teve dúvida, se sentiu vergonha, se sentiu desconforto, então talvez você precise parar de procurar amor no lugar onde você só aprende a se diminuir. E agora eu quero te convidar a respirar fundo, porque a próxima pergunta pode doer ainda mais. Você está feliz de verdade? Ou só se sente menos sozinha ao lado dessa pessoa? Respira fundo. Essa pergunta parece simples, mas ela carrega um mundo. Porque muita gente confunde estar acompanhada com estar em paz. E não é a mesma coisa. Às vezes a gente não fica numa relação porque ela faz bem. A gente fica porque tem medo do que pode acontecer sem ela. Medo de dormir sozinha. Medo do domingo vazio. Medo do silêncio. Então a gente se acostuma. Aceita pouco. Finge que tá tudo certo. Só para não sentir o vazio. Mas tem um tipo de dor que quase ninguém fala. A dor de continuar com alguém só para não encarar a solidão. Você sente alegria ao lado dessa pessoa? Sente paz? Ou só sente um alívio por não estar sozinha? Porque quando a gente se relaciona por medo, o amor vira prisão. E a liberdade assusta mais do que a dor de continuar. Se a única coisa que essa pessoa preenche é o espaço na cama, ou no seu fim de semana, então talvez o que você sente não seja amor, é só medo de não ter nada. Você merece mais do que companhia. Você merece presença. Você merece se sentir viva, mesmo quando o outro não está por perto. E se isso mexeu com você, se prepara para a próxima pergunta. Porque ela toca em algo ainda mais íntimo. Você consegue ser você mesma com essa pessoa? Ou sente que precisa se esconder um pouco todo dia para ser aceita? Pensa com calma. Quando você está com essa pessoa, você relaxa. Ou fica sempre se policiando no que fala, no que sente, no jeito de ser? Tem relações que parecem leves por fora, mas por dentro viram um campo minado. Você pensa 1000 vezes antes de contar algo. Fica com medo de ser julgada, de ser vista como exagerada, sensível demais ou complicada. E aí, aos poucos, você vai se podando. Vai diminuindo o tom da sua risada, vai engolindo suas dores, vai deixando de contar os seus sonhos, só para continuar sendo aceita. Mas sabe,
Quando você precisa esconder partes de quem você é, isso não é amor. É sobrevivência emocional. Amor de verdade, não. Exige que você se transforme em outra pessoa. Amor de verdade te dá espaço para ser inteira, mesmo nos dias difíceis. Se você precisa estar sempre sorrindo, sempre forte, sempre controlada, então você não está sendo você. Você está atuando o tempo todo. E ninguém aguenta viver de máscara para sempre. Então responde com honestidade. Você sente liberdade para ser quem é? Ou vive com medo de não ser suficiente para essa pessoa? E agora, vem uma pergunta que toca um ponto cego em muita gente. Você ama essa pessoa como ela é hoje? Ou só ama a ideia do que ela poderia ser? É difícil encarar essa pergunta, porque muita gente não ama a pessoa que tem. Ama o começo da relação, ou o que acreditou que ela um dia se tornaria. A gente se apega ao lado bom, às promessas, à versão carinhosa que aparece de vez em quando, e esquece de olhar o todo. Mas a verdade é que amar só o lado bonito de alguém não é amar, é fantasiar. Você ama o que essa pessoa faz por você hoje? Ou tá esperando que um dia ela mude, amadureça, se transforme? Se você precisa imaginar uma versão melhor dela para continuar, então talvez o que te prende não seja amor, é esperança. E esperança sozinha não sustenta a relação, porque viver esperando o outro mudar é como morar numa casa em reforma eterna. Você nunca se sente em casa de verdade. Se essa pessoa nunca mudasse, nunca mesmo, você ainda escolheria ficar? Essa pergunta é dura, mas necessária, porque às vezes o que mantém a gente presa é o roteiro que a gente escreveu sozinha e que o outro nunca quis seguir. E agora, chegou a hora da última pergunta, a mais direta. Aqui corta todas as desculpas. Você deixaria seu filho, sua filha ou alguém que você ama muito namorar alguém exatamente como a pessoa com quem você está agora? Essa é a pergunta que ninguém gosta de fazer, mas ela revela tudo. Imagina alguém que você ama muito, um filho, uma filha, uma irmã mais nova, uma amiga que você quer proteger do mundo. Agora imagina essa pessoa vivendo exatamente o mesmo relacionamento que você vive hoje. Mesmo jeito de falar, mesma falta de cuidado, mesmas brigas, mesmas promessas quebradas, mesmo silêncio, mesmo pouco. Você sentiria orgulho? Ou preocupação? A verdade é que, quando o amor é nosso, a gente tolera muita coisa. Acha normal, justifica, esconde. Mas quando imagina alguém que a gente ama passando pelas mesmas coisas, fica impossível não enxergar a verdade. E se você não desejaria esse relacionamento para alguém que ama, então talvez ele também não sirva para você. Você merece um amor que seja bom de viver, que seja leve, que te acolha, que te faça se sentir segura e não em dúvida o tempo todo. E agora que você ouviu as 5 perguntas, só você pode responder. Você disse sim para todas? Então, talvez você esteja no caminho certo. Talvez tenha encontrado alguém que te faz crescer, que te respeita, que te acolhe. Mas se alguma dessas perguntas doeu, se você hesitou, se você sentiu um aperto no peito em alguma resposta, talvez seja hora de parar de se convencer de que isso é amor. E lembra disso com carinho. Você não precisa de alguém para te completar. Você só precisa de alguém que te respeite enquanto você se reconstrói. E se esse alguém ainda não apareceu, então que seja você. Antes de terminar, eu quero te dizer uma coisa importante. Esse vídeo não foi feito para te ferir. Foi feito para te curar. Ele não veio para colocar culpa. Veio para trazer clareza. Veio para ser aquele espelho que você evitava olhar, mas que pode ser o primeiro passo para uma vida mais leve, mais verdadeira, mais sua. Você não precisa se decidir agora. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Mas você merece sim viver uma história onde não precise mais se machucar para se sentir amada. E se em algum momento durante essas perguntas o seu coração balançou,
Então talvez já exista uma parte sua pedindo mudança faz tempo. Ou, pelo menos, pedindo cuidado. Então, cuida. Cuida de você. Mesmo com medo. Mesmo com dúvida. Mesmo sem saber como. Porque se tem uma certeza que eu posso te dar agora, é essa. Você não precisa se consertar para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é.